Boa noite, gente. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu estava meditando aqui na passagem de Daniel, no versículo 3, e eu senti de estar deixando uma palavra em cima desse versículo. Portanto, eu vou ler aqui no 3, versículo 7, e vou ler alguns versículos adiante, amém? Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífano, da harpa, do sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí eu vou ler aqui no 12, tá? Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens o rei não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxe a estes os homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhe disse, porventura, de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não se servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro em que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa e do saltério, e da sinfonia, e toda a espécie de música, para vós prostardes, adorastes a estátua que fiz. Bem, e mais, se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessita ter de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos livrará. Ele livrará de toda a fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servireis a teus deuses, nem adoraremos as tuas estátuas de ouro que levantastes, então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumavam, e aqueceram. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha do fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Até aqui. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, hoje o que mais vemos, na verdade, é pessoas se prostrando perante outros deuses. Aproveitando, vamos supor, como muitos falam que o tempo mudou, os tempos hoje não são os mesmos. A fraqueza de muitos, até crente está nisso. Por quê? Porque muitos aproveitam, o tempo mudou, o tempo não é mais o que nem antigamente. Não existe isso para quem serve a Deus. Para quem serve a Deus, mesmo que o povo do mundo mude muitos conceitos, você não pode se prostrar perante coisas que não é lícita e santa aos olhos do Senhor. Vamos supor, tem muita gente que fala assim, eu não bato no meu filho porque o tempo mudou, eu não posso criar meu filho do jeito que eu fui criada. Pois aqui em casa não, eu não gosto de bater. Mas eu procuro conversar, eu procuro orientar e procuro falar, daquele jeito não é certo. Comigo aqui, tipo assim, não tem esse negócio de os tempos mudou. Pai, não tem que perder... os filhos não pode perder os respeitos com seus pais, porque os pais são referência dos filhos. Então você, mesmo que o mundo mude, você não pode mudar o seu respeito com o teu filho com você. É igual, tipo assim, quando você está desempregado. Às vezes você está desempregado, aí vem um emprego que você sabe que não é de Deus. Que Deus não está naquilo, que muitas vezes você até sabe que é um laço do diabo. Mas tem muita gente que prefere pegar o laço porque está desempregado, porque não aguenta a pressão.
Eles não vê o Deus que está com ele, porque o Deus que está com eles, mesmo que esteja desempregado, Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai preparar, Deus vai preparar o maná, Deus vai prover, Deus vai preparar um bico, ou Deus vai preparar alguém para te abençoar, mas quando você é fiel a Deus, que você não se desvia dos caminhos do Senhor para se prostrar a outros deuses, a outras coisas que não está agradando a Deus, desde que você esteja pronto e sempre exaltando o nome do Senhor, em obediência, obedecendo a palavra, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai faltar nada. A palavra nos fala aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se a gente for ver, tem que ter fé para sobreviver a isso. E o fogo era tão quente naquela fornalha que a palavra relata que aqueles soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram, eles não suportaram a quentura do calor. Só que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, diz que o rei Nabucodonosor e a plateia, as pessoas que estavam com eles, começaram a observar, né? Disse que olhavam, do mesmo jeito que eles foram jogados, eles estavam, nada acontecia. Aí disse que Nabucodonosor olhou e foi falar assim: vocês não jogaram 3 homens lá? Aí diz que os que estavam junto com aquele que morreu, que jogou o Sadraque, falou assim: jogamos 3, mas eu vejo 4. E um semelhante ao filho do homem. É diferente. Aí o que aconteceu? Eu creio que Nabucodonosor começou a lembrar daquela passagem que Sadraque, Mesaque e Abednego falou que o Deus que eles criam ia livrar ele daquilo. E que mesmo que Deus não livrasse, Deus era Deus de salvação. Deus ia salvar eles. Mesmo que Deus não tirasse eles daquela fornalha, Deus ia salvar eles de algum jeito. Só que Deus não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ser envergonhado, porque Deus reconheceu a fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, que eles não se deixaram se prostrar perante o rei, perante a estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. Do mesmo jeito, a gente tem que ser. Tipo assim, vamos supor, muitas vezes a gente vê crentes indo em festa, mudando, eu vou. Tipo, é um aniversário, às vezes, de alguém que não serve a Deus, eu vou. Mas eu vou me comportar como serva de Deus. Eu não vou lá para dançar, eu não vou lá para me drogar, eu não vou lá para me beber e me embriagar. Eu não sou contra quem vai fazer, porque a palavra de Deus fala que há 2 caminhos, o certo e o errado. E que o Senhor lhe deixou o livre-arbítrio. Só que o crente, ele tem que reconhecer o lugar dele. O servo de Deus, ele tem que reconhecer que ele não pode se prostrar perante as coisas do mundo. Ele não pode se corromper com as coisas do mundo. O que é que eu vejo aqui? Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego através da fé e através deles não deixar com que o medo, o temor que muitos tinham ali pelo rei fosse tomar de conta deles. Eles não temeram ao rei porque eles sabiam no Deus que eles criam. Eles sabiam que o Deus que eles serviam ia livrar ele daquela fornalha. Porque a partir do momento que você crê, que você tem fé, Deus ele não vai te desamparar. Não importa a situação que você esteja. Não sei o que você tem passado, eu não sei que tentação você tem chegado até você, porque quando a gente está passando por momentos difíceis, vem muita tentação. E a palavra do Senhor fala que a gente tem que se revestir da armadura do Espírito para que a gente venha vencer o dia mau. E muitas vezes a gente não tem se revestido. E muitas vezes as pessoas não suportam, por quê? Porque não sabem se revestir. Se revestir o quê? É buscar em Deus, é buscar na palavra, é orar, é interceder, para que quando vier aquele dia difícil, você tenha força espiritual para suportar. E quando vier as tentações, vamos supor, como aconteceu aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego, para você se prostrar perante aquilo que não agrada a Deus, você saber resistir àquele mal. Que a palavra de Deus fala, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então o crente ele tem que ser assim, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não pode se deixar se prostrar perante uma estátua feita por os reis do mundo, né? Uma estátua mudando, uma estátua que não ia acrescentar nada na vida dele, porque eles conheciam a palavra do Senhor. A partir do momento que você conhece a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Ele te mostra o que é pecado. E quando as tentações virem, você vai saber se aquilo é de Deus, se aquela tentação, se aquilo ali não é o inimigo que está jogando, ou você vai saber diferenciar entre a tentação e a bênção. Porque tem coisas que vêm como bênção, mas se você não vigiar, tem coisas que vêm como tentação. Porque a palavra do Senhor fala que até Jesus ele foi tentado no deserto. Num momento em dificuldade, um momento em que ele ali, creio, estava com fome, com sede de tanto ter andado,
O inimigo falou, se tu é filho do homem, transforma essa pedra em pão. Jesus ele foi tentado de muitas formas no deserto, do mesmo jeito somos nós. Assim também como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não deixaram se render. E através deles não se render, o Nabucodonosor ele reconheceu que havia um Deus todo-poderoso sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E que, por mais que ele tivesse tentado influenciar ele para se render, eles não se renderam, porque eles criam, eles sabiam no que ele estava crendo. Então o rei Nabucodonosor começou a ver isso. Aí o que aconteceu? O rei pegou e mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego daquilo. E a palavra do Senhor fala que quando Nabucodonosor mandou os seus servos lá tirar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, eles nem cheiravam nem a fogo. E o incrível que, se a gente for ler essa passagem, a gente vai ver que muitos daqueles que jogaram Sadraque e Abednego na fornalha, eles morreram. De tão quente que era. Por quê? Porque eles estavam se prostrando perante a imagem de Nabucodonosor. E Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles não se renderam. Entendeu? Eles não se deixaram se corromper. Então, a nossa diferença está nessa. A pessoa fala assim, mas tipo assim, vamos supor, tem gente que fala assim, a gente não pode ter preconceito com homossexual. Não pode, porque não pode. Porém, a gente sabe que aquilo é errado. Se a gente precisar evangelizar eles, a gente evangeliza. Mas eles têm um livre-arbítrio deles seguir aquilo. Eles sabem, muitos deles sabem que aquilo ali que eles seguem não está certo, que aquele modo de viver deles não está certo. Mas nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para evangelizar. E quem vai convencer as pessoas do pecado é Deus, não somos nós. Mas nós não podemos praticar o que o mundo pratica. E tem muita gente que fala assim, quando a gente fala que a gente não é do mundo, tem muita gente que fala assim, mas você não vive no mundo? Eu digo, eu vivo no mundo, mas eu não posso ser o mundo e não posso deixar o mundo me corromper. Eu não posso deixar com que as coisas desse mundo venham me corromper. A palavra do Senhor fala que também, não era, nessa passagem não relata, mas não só estava só Sadraque, Mesaque e Abednego nessa passagem da imagem. Estavam também com eles Ezequiel, Daniel, mas tipo assim, Sadraque, Mesaque e Abednego foi aqueles que representaram essa passagem bíblica. Então o que acontece? A gente não pode viver com preconceito, mas a gente não pode aceitar que o erro é certo, não. Se a gente precisar evangelizar aquelas pessoas que estão no erro, o papel da gente, na verdade, é esse, é evangelizar. É levar a palavra, é mostrar que não é certo. Mas quem vai convencer a pessoa do pecado é o Espírito Santo. E para o Espírito Santo converter a pessoa do pecado, a pessoa tem que se arrepender. Entendeu? Nós temos que fazer a diferença no meio desse mundo, no meio dessa nação. Entendeu? Se as coisas mudou no mundo aí fora, tem muitas coisas que estão sendo demais, é muito erro, é muita prostituição, é muito homossexualismo, a gente não pode se corromper com isso, entendeu? Eles estão ali no erro, mas qual é o papel da gente? É evangelizar. Agora, para Deus entrar na vida deles, eles têm que querer, entendeu? E a partir do momento que eles querem que Deus mude a vida deles, Deus vai mudar. Só que o que a gente não pode é se contaminar com as coisas erradas. As coisas mudou. Tem que ser assim, não. Se o mundo está te conversando que é assim, é porque você não está em Cristo, você não está seguindo a palavra. Que a partir do momento que você segue a palavra, você jamais vai se desviar dela. Entendeu? Porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus de verdade, que eu honrei o meu compromisso com o Senhor, eu aprendi a não me desviar da palavra. Por mais que eu esteja no meio de gente errada, eu tenho que fazer a diferença. Que através da minha diferença, eu posso ganhar almas. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Nabucodonosor se prostrou perante o Deus dele, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque através da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que é que a gente aprende com isso? É através da nossa fé que muitas vezes nós vamos ganhar outras pessoas. Muitas vezes é através da nossa fé, é através do nosso comportamento, é através das nossas atitudes de crente. Quando você vai vai numa festa de família, onde muitos ali não servem a Deus e você serve, através do teu comportamento, as pessoas vão estar de olho focado em você. Se você der uma brechinha ali para beber ou uma brechinha para dançar, vai ter o próprio que vai... O inimigo que colocou aquela brechinha para você agarrar, vai ser o mesmo que vai apontar e vai te dizer, tu não é crente? Tu não vai na igreja? Tu não serve a Deus?
É essas brechas que a gente tem que fechar. Entendeu? A gente não pode se prostrar perante o mundo. A gente pode viver no mundo, porque a gente está vivendo no mundo. Não tem como a gente não viver até Jesus voltar e não resgatar a gente. A gente vai viver no meio do mundo, mas a gente não pode se corromper com as coisas erradas desse mundo. Jamais vamos se corromper com as coisas erradas desse mundo. Foi isso que fez com que Nabucodonosor reconhecesse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Através da fé deles, dele jogar ele lá naquela fornalha 7 vezes mais, eles não morreram. Aqueles que jogaram eles lá dentro morreu só de sentir a quentura. Por quê? Porque ali não estava sobre ele o Deus, o Filho do Homem. Mas sobre Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. Creio eu que enquanto eles estavam aquecendo aquela fornalha, Jesus estava ali assoprando, Jesus estava assoprando o vento ali para protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego, e nada aconteceu com eles. Então, do mesmo jeito tem que ser com você. Jamais permita que o mundo te corrompa. Jamais permita que o mundo coloque na sua vida ou mostre para você que o pecado é o certo. Jamais permita que o pecado venha te ganhar, entendeu? Porque enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai viver em aflição, a gente vai viver momentos difíceis, e nesses momentos difíceis vão vir as tentações, que assim foi com Jesus, mas que a gente venha andar em vigilante, que a gente venha ser sábios e vigilantes para não cair na provocação do adversário. Porque a partir do momento que a gente cai na provocação do adversário, a partir do momento que a gente se rende às coisas do mundo, a gente perde a nossa salvação. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Enquanto a gente está vivendo em santidade, buscando se purificar cada dia mais, a gente está se aproximando mais de Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a abraçar o pecado, a gente o Espírito Santo começa a se afastar da gente. Porque o pecado é quem nos afasta do Senhor. Não é você fazer as coisas certas, é o pecado. Vigiar com o pecado. Vigiar com as coisas erradas, vigiar com os laços, vigiar com as tentações, vigiar com as idolatrias. Para você conviver no ambiente, você não precisa idolatrar pessoas, você não precisa bajular pessoas. Porque a partir do momento que você está no ambiente e você bajula pessoas, você idolatra pessoas, você não está vivendo aquilo que a Bíblia está te ensinando. A Bíblia ensina que somente a Deus a gente tem que adorar. Somente a Ele, mais ninguém. Entendeu? E mais ninguém, não é imagem de escritura, não é o teu chefe, a gente deve respeito sim aos nossos chefes, mas jamais bajulação e nem idolatria. Do mesmo jeito é o teu pastor. Hoje o que mais a gente vê é pessoas bajuladores de pastor. O pastor não pode chegar que ali já vai bajulando e ali já vai alfinetando o irmão, principalmente quem está na frente de cargo. Chega com mentira em reunião de obreiros, falando mentira, que não gosta daquele lugar por causa dos irmãos, que os irmãos nem é assim assado. Às vezes nem se deu tempo de conquistar os irmãos, já está levando para a liderança. Fofoquinha, mentira. Coisa que líderes, quem está ali na frente, tem que ser exemplo. Não tem que ser mau exemplo. E para você ser exemplo, você não precisa mentir, você não precisa alfinetar ninguém, você não precisa perseguir ninguém, você não precisa bajular o teu pastor setorial, porque o seu pastor setorial, ele é homem de Deus, ele vai reconhecer que aquela pessoa não está agindo com o Espírito Santo, que é o pastor setorial, ele não é bobo. Se ele está ali foi porque o Espírito Santo ungiu ele. Então não adianta ir com mentirinhas, querendo te pegar, jogar o pastor contra os que estão na frente de trabalhos, porque o pastor, se ele está ali como pastor geral, é porque foi o Espírito Santo que botou ele ali, então ele tem visão espiritual. E o que mais se vê hoje é aquelas lideranças menos que chegando até o pastor e levando coisa que não tem nada a ver, para querer o quê? Para querer ibope, para querer status. E não é isso que a gente tem que fazer. Não foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Eles estavam perante um rei. Para muitos ali era um rei, mas para eles o que valia era aqueles que ele servia, Deus.
A partir do momento que você faz as coisas certas, assim como eles fizeram, Deus ele vai te honrar. Você não precisa estar com fofoquinha com o teu pastor, pro teu pastor setorial. Você não precisa viver levando e trazendo para o teu pastor setorial. Você não vai precisar estar bajulando o teu pastor setorial, você vai respeitar. Sim, porque você sabe que ele é teu pastor, ele é ali quem comanda todo o setor. Mas você não vai precisar estar bajulando nem idolatrando, porque ele não está ali para ser idolatrado. Ele está ali para ensinar a gente a servir a Jesus como deve ser. Entendeu? Porque a partir do momento que um pastor está ali ensinando a crente, bajular eles ou idolatrar eles, ali ele já está como se fosse um Nabucodonosor. Entendeu? Em forma de pastor. E o que mais se vê é pessoas interpretando mal. Os pastores acham que os pastores setorial, se ele chegar bajulando, vou lá falar medinha pro pastor, vou falar mal do irmão ciclano, do irmão sulano, ele vai estar ganhando alguma coisa com ele. Muitos deles estão perdendo a salvação. Porque a palavra do Senhor fala assim, que bom suave é que os irmãos vivam em união. O que a palavra do Senhor quer é essa. Você não precisa bajular, pastor. Você não precisa idolatrar teu pastor. A única coisa que você precisa é respeito. Respeitar teu pastor, respeitar teu próximo, respeitar teus membros da igreja. Você precisa isso. Não precisa de muita coisa. E quando há respeito ali entre o corpo da igreja, entre os membros e pastores, ali com certeza vai ter amor. E ali com certeza vai ter união. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a adorar unicamente a Deus. E somente a Ele, mais ninguém. O resto a gente tem que respeitar e a gente tem que seguir a rédea do setor. Mas não idolatrando. Que a partir do momento que a gente começa a idolatrar, ali a gente já está deixando Deus de lado. Você começa a idolatrar o teu pastor, você está deixando Deus de lado. E não é isso que a palavra ensina. A palavra fala que só a Deus a gente tem que admirar e idolatrar. E mais nada. Entendeu? Então é isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Que nós não venha se corromper. Que nós não venha se perder na idolatria. Assim como o Sadraque, Mesaque e Abednego nos perdeu. Que é a tua atitude. Porque o que fez a diferença na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego aqui foi a atitude deles. Na verdade, são 3. Foi a atitude deles. Se eles tivessem se prostrado, ali eles tinham perdido a salvação deles. Eles não se prostraram. Então o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. Deus mostrou que Deus era na vida deles 3. E através de Deus mostrar que Deus era na vida deles, que Deus estava com eles ali, o rei Nabucodonosor se prostrou perante Deus. Entendeu? Do mesmo jeito é quando a gente age de boa fé com a nossa liderança nas igrejas. Quando a gente age certinho, quando a gente faz as coisas direitinho, quando a gente procura ganhar almas. Porque se você quer ganhar a confiança do teu pastor, você quer ganhar o carinho deles, vai atrás das almas. Não é falar mal das almas. Vai atrás das almas, vai pregar, vai evangelizar. Faz a obra de Deus com amor. Assim como tem que ser feito. Tem tanta gente se perdendo aí, às vezes por falta de conhecimento. Conhecimento que Deus tem dado para mim, que Deus tem dado para você. Entendeu? E nós nos acovardando. Muitas vezes não vamos levar a palavra. Agora, na hora que pastor setorial vai estar batendo nas costas do pastor, em reunião falando mal dos membros da igreja, falando mal de liderança, mal de tal. Não é isso que Deus quer. E isso Deus tem me mostrado em oração. Essas coisas, essas atitudes de muitos crentes, Deus tem me mostrado em oração. Porque eu sou uma mulher que oro. E quando eu oro, Deus me mostra as coisas. Eu, desde meus 8, 9 anos de idade, que eu não fico confundida com o inimigo. Ele não me confunde nem me vergonha, porque eu tenho sabedoria, tenho discernimento do Espírito Santo. Eu sou uma mulher que eu oro na madrugada, eu sou uma mulher que eu levanto e eu oro, eu sou uma mulher que eu vou me deitar eu oro, eu sou uma mulher que quando Deus me desperta na madrugada eu oro. Muitas vezes eu me levanto e vou orar. Porque quando a gente quer buscar conhecimento, quer buscar intimidade com Deus, é buscando a Deus na madrugada. Não é só dormindo. Dormir a noite inteira é bom demais, é uma maravilha. Mas melhor ainda é você se revestir do Espírito Santo. Porque quando as panelinhas vier, o Espírito Santo ele vai te revelar. E através do Espírito Santo te revelar, você vai se revestir mais para Deus te dar o livramento daquele laço que o inimigo está armando. Porque hoje o que mais se vê é o inimigo armando o laço dentro das igrejas, não é fora. Porque quem está lá fora, o inimigo, ele não está nem aí com quem está lá fora. O inimigo, ele quer tirar quem está dentro da igreja para fora. Então, aqueles que é fraco de espírito não buscam Deus, vai ser alvo fácil na mão do diabo. Ali o diabo, ele pode manipular para poder ele armar lá. Só que, sabendo ele, que se ele armar um laço contra um servo de Deus, que realmente está na posição, ele não vai ter êxito nenhum.
Porque Deus vai estar com aquela pessoa que ele está levantando a coluna, que ele está defamando, que ele está perseguindo. Porque o que mais tem hoje é Paulos, Saulos de estar perseguindo, perseguidores de crente, às vezes dentro do próprio ministério. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que aprender uma coisa. Servir a Deus é adorar unicamente, exclusivamente a Deus. É dar glória unicamente, exclusivamente para Deus. É fazer o querer de Deus, não é bajular ninguém. Porque quando você vira um bajulador, você vira um idolatra, porque você está idolatrando alguém ali. A partir do momento que você vira um bajulador do teu pastor, tu está idolatrando o teu pastor. E não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina a gente respeitar, sim. O pastor tomou uma decisão, não pode ser assim, obedeça. Mas não é bajular, não é idolatrar. Entendeu? Não confunda as coisas. Porque se você for confundir, você pode se perder. A idolatria é o que mais está levando gente para o inferno. Entendeu? Porque hoje as pessoas não fazem mais as coisas para Deus. A maioria das pessoas está fazendo as coisas para se engrandecer, para mostrar para o pastor que pode, que faz, e não é isso que Deus quer. Porque quando você vai lá louvar um louvor para o homem, para o pastor, para agradar seja lá quem for lá na frente, a partir do momento que você está fazendo isso, teu louvor não está subindo do teto. Agora, a partir do momento que você colocar o teu louvor, a tua oração, a tua adoração, unicamente, exclusivamente para Deus, aí sim, Deus vai derramar graça. O corpo da igreja vai ser tocado por o Espírito, os membros da igreja vai ser tocados por o Espírito, e de alguma forma o teu louvor e a tua oração vai influenciar na vida dos servos que estão ali, para louvar e para adorar a Deus. Amém? É assim que a gente tem que fazer. Não é idolatrando, não é puxando o saco, não é puxando o tapete de ninguém. É lendo a palavra, é buscando conhecimento na palavra, é crescendo na graça e no conhecimento. É buscando intimidade com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, assim como tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, você sabe que quando o laço vir, você vai dizer não quero, porque se o meu Deus fala que ele só tem a adorar exclusivamente a ele nada mais. E se alguém quiser te jogar na cova dos leões, quiser te jogar na fornalha, você pode ter certeza que o Deus que tu serve vai te guardar, assim como guardou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então aprenda a não se render, a não se prostrar às coisas desse mundo. Aprenda a ser sal da terra e luz do mundo. Aprenda a ser diferente. O crente, quando ele é diferente, onde ele passa, as pessoas percebem. Porque eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, mas onde eu passo, eu já vi gente falar assim, você é diferente. Por quê? Porque tem algo diferente em mim. Esse algo diferente é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso chegar e bater no peito, eu sou crente, não. Eu só preciso chegar e fazer a diferença. Agora, se alguém perguntar, você é evangélico? Eu vou falar, sou evangélico, sirvo a Deus, para a graça do Senhor, sirvo ao Senhor. Entendeu? Mas através da minha diferença é onde o pessoal vai perceber que eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que transforma. E através da minha diferença, da minha vida, do meu testemunho, eu posso ganhar aquelas vidas para o Senhor. Não é eu me engrandecendo, não é eu bajulando, não é eu querendo ser a bambambam, e não é eu querendo se igualar com o mundo. É eu fazendo a diferença no meio do mundo. A gente pode viver no mundo, mas a gente não pode ser o mundo. A gente pode viver no mundo, mas a gente não pode se corromper com as coisas desse mundo. A gente pode viver no mundo, mas a gente não pode se contaminar com as coisas desse mundo. É isso que a palavra do Senhor me ensina e ensina a você. E muita gente conhece a palavra, mas não obedece. Está se perdendo por quê? Porque não está em obediência. Porque quer fazer as coisas para agradar o ser humano. Você tem que agradar a Deus. Você quer agradar o teu pastor? Vai buscar almas. Vai pregar para as almas. Vai fazer uma obra naquela família que você sabe que é atribulado, que está perdido, que é marido querendo deixar mulher, mulher querendo deixar marido, a prostituição tomando de conta, a droga está fazendo aquela bagunça e acabando com a vida dos jovens. Vai lá fazer a obra e leva aquela alma para dentro da casa do Senhor. Que aí tu vai ver Deus se agradar de você, você vai ver o pastor, ver a diferença que há em você. Você não precisa bajular, você precisa resgatar almas. Você precisa estar com a mão no arado. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que a gente faça a diferença. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Eles não se renderam, eles não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. Porque eles sabiam em quem que eles criam. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus que libertava, era um Deus que podia fazer milagre, era um Deus que ia se manifestar naquele meio daquele povo, era um Deus que ia, ganhar o Nabucodonosor. E foi assim, foi com as atitudes deles que eles ganharam os Nabucodonosor para o Senhor. E através de Nabucodonosor começar a ver o Deus que havia na vida deles,
Aí ele mandou eles tirar ele ali da fornalha. E através dele reconhecer que o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servia era um Deus poderoso, era o único Deus que realmente valia a pena se prostrar, a partir dele reconhecer, ele ali, eu creio que ele se rendeu. Ele se rendeu ao Senhor. Foi através da diferença que eles fizeram. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer a diferença. Você não tem que se prostrar, você não tem que idolatrar. Você tem que ser diferente. Aonde você passar, você tem que ser diferente no teu ministério, você tem que ser diferente na tua casa, você tem que ser diferente no teu trabalho, você tem que ser diferente naquela festinha dos teus parentes que não servem a Deus. Aonde você passar, você tem que ser diferente. Você não pode se prostrar nem se render às coisas desse mundo. É desse jeito que a gente consegue ganhar a nossa salvação. É desse jeito que a gente se livra das coisas do mal. É fazendo conforme a palavra de Deus nos orienta. E não se prostrando e se rendendo às coisas desse mundo. Amém? É só até aqui que eu vou estar deixando. Faça a diferença onde você for. É isso que vai fazer você se aproximar mais de Deus. Ore mais, busque mais, consagre mais. Faça mais a obra com amor. Mais amor e menos bajulação. E a partir do momento que você fazer essa diferença, Deus ele vai te tocar de uma forma diferente. Ele vai começar a te usar de uma forma diferente. A partir do momento que você realmente se entregar ao Senhor e seguir o que está escrito aqui,